Mais uma vez ao vivo, pela TV Canção Nova. Não esquece não, a nossa meta é vertical. Vamos buscar o Senhor. Hoje o programa tá bom demais. Fica aí, viu? Vamos lá. Levantei, acordei desse sono horrível que ficou pra trás. Posso ver, posso crer nesse dia lindo que Deus tem pra mim. Mendiguei amor, me cansei da dor. Quero vida nova, quero ser feliz. Quero mais, Senhor, quero mais, Senhor. Nasci para voar. Nossa meta, meta vertical. Meta vertical. Vem então, vem comigo se você quiser. 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 A nossa meta é Deus. Levantei, acordei desse sono horrível que ficou pra trás. Posso ver esse dia lindo que Deus tem pra mim. Mendiguei amor, me cansei da dor. Quero vida nova, quero ser feliz. Quero mais, Senhor, quero mais, Senhor. Nasci para voar. Canta em casa aí, vai. Meta vertical. Meta vertical. Ei, vem comigo se você quiser. 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 A nossa meta é Deus. A nossa meta é Deus. A nossa meta é Deus. Ei, bom demais. Esse é o programa PHN. Como é que você tá, meu filho? Tá tudo certo? Olha, o programa de hoje tá maravilhoso. Se eu fosse você, não saía daí. Esse é PHN. Isso é buscar todos os dias a santidade. Qual que é o começo? O começo é dizer não para o pecado. É rejeitar o pecado, fortalecer a vontade com a decisão de não mais pecar. E aí, a nossa meta é Deus. A nossa meta é vertical. Tem muita gente vivendo na horizontal. Não, vertical, beleza? É para Deus, viver para Deus, buscar a Deus, tá bom? No programa de hoje tem um cara, é um sonho de mais ou menos uns 2 anos desse cara vir aqui no programa. Hoje estará aqui o Guilherme. Talvez falando assim você não se toque, né? Mas o Guilherme é o idealizador do Santa Carona. Gente, pelo amor de Deus, PHN Santa Carona. Hoje aqui no PHN vai ser maravilhoso demais. Se fosse você, não perderia nem a história do Guilherme e muito menos a história do Santa Carona que você vai conhecer. Que lance é esse do Santa Carona? Fica aí que você vai conhecer, beleza? Bom, banda PHN, senhoras e senhores, na minha esquerda, Rafael na bateria, no contrabaixo, o meu parceiro, companheiro, o braço direito, Samuel Ferreira. Lá atrás os teclados ali, Juninho arrebentando tudo. E a dupla dinâmica dessa banda, João. É o João Rocha e o João Abreu, beleza? Essa é a banda PHN. Boa noite, meus irmãos. Boa noite para toda a equipe técnica da Canção Nova. Boa noite para o padre, ô padrão. Só bênção, meu padre. Boa noite. Deus abençoe, meu irmão, a você e Beleza. a todos que estão trabalhando e a todos que estão acompanhando. Padre Alessandro, o programa hoje tá demais, padre. Vamos falar muita coisa boa hoje, né? Espetacular. Beleza, ó. Maravilha. Jovem evangelizando jovem, tá bom? Sendo evangelizado e evangelizando jovem. E tem tudo a ver aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar pra você aqui em cima. Tem a ver com a história desse rapaz aqui que nós vamos contar também, tá? Foi por causa desse rapaz, desse jovem, que o programa está acontecendo hoje. Carlo Acutis. Não ouviu falar desse beato ainda?
Você vai ouvir falar dele neste programa. Enfim, galera, tá recheado de novidades, recheado de coisa boa e a gente não pode perder tempo. Não acompanha a gente ainda no Instagram, né? Você tá vacilando no Instagram, né? Ó, PHN_oficial, tá passando aí. Vacila não, tá? PHN_oficial. Acompanha a gente aí, beleza? Manda, vamos chamar o cara então? Senhoras e senhores, diretamente da cidade de Anápolis, Goiás. Uma grande satisfação chamar ele, vai ser bom demais esse papo, beleza? Vem pra cá pra conversar comigo um pouquinho. Ele, Guilherme, chega pra cá, meu irmão. Que satisfação, irmão. Satisfação Boa noite, minha. Meu Boa noite. Deus do céu. Ó, gente, eu vou falar pra vocês. A gente já teve um papo tão legal lá embaixo que a minha vontade era ligar a câmera lá embaixo mesmo e a gente começava a bater o papo lá embaixo. Lá embaixo, pra você que não sabe, aqui na parte de baixo do palco do Rincão do Meu Senhor, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, tem a parte aqui, né, que tem a mesinha ali, a galera bate um papo, tem umas mesinhas ali, tem os quitutes, tem a capela aqui embaixo, enfim, é onde a gente se encontra antes de subir aqui. E a gente teve uma conversa super agradável. Guilherme K2, é isso mesmo, K2? K2. 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 Guilherme K2. Irmão, manda um abraço. Goiás agora. E a galera, e os caroneiros estão parados no PHN. Os caroneiros eu tenho certeza que estão acompanhando a gente. Queria mandar um abraço para todo mundo primeiro que está assistindo da Canção Nova, que talvez até não conheça o Santa Carona. Queria mandar um abraço para os caroneiros que estão nos assistindo. Vocês que estão aí, com certeza, tirando foto da tela, postando no Instagram e marcando a gente para a gente repostar, por favor. E queria mandar um abraço para minha mãe também, que com certeza está em casa. Mano, compartilhou para todo mundo, Peter. Tá, a família inteira tá sabendo. Um abraço. Como que é o nome da mãe? Miriam. Ô, Miriam, um abraço pra senhora, viu? Um dia a gente vai se conhecer pessoalmente. Parabéns por esse presentaço que a senhora deu pra nós aqui, viu? Obrigado mesmo. Ô, Guilherme, meu, de verdade, é uma satisfação estar conversando com você aqui por vários aspectos que a gente vai acabar falando durante o programa. Um deles é o fato de você ser um cara de 29 anos de idade, um jovem, né, que evangeliza que não é pouco. Eu endosso aquilo que um dos vídeos do Santa Carona falou, que no número de seguidores que eles têm hoje no YouTube, é o que vale a 2 centros de evangelização na Canção Nova. E é verdade. 2 centros de evangelização da Canção Nova seguem o trabalho no YouTube do Santa Carona. Então, é maravilhoso o trabalho. E você ser um jovem, né, tão disposto a trabalhar para Deus, cara, encanta. Isso aí é um dos motivos que me alegra demais esperar 2 anos para o Santa Carona vir aqui no PHN. Muito bom, cara. Peter, eu que agradeço o convite. E se você esperou 2 anos, eu acho que eu esperei toda a minha vida na igreja. Sabe? O pessoal, na hora que ficou sabendo que eu vim, eu falei, meu Deus, você vai no PHN? Eu falei, cara, eu não sei nem o que pensar nesse momento, sabe? Mas eu acho que Deus é muito generoso com a gente, né? Eu acho que das piores coisas ele consegue tirar o melhor. Então, graças a Deus, ele conseguiu olhar em mim e tirar alguma coisa de bom. Deus seja louvado por isso. Legal. Ô, Guilherme, então vamos voltar lá em Anápolis, vamos conversar um pouquinho sobre o Guilherme primeiro, né? Sim. Nesse primeiro bloco aqui. Vale lembrar aí que no último bloco do programa, nós faremos um momento de oração muito legal para todos os jovens que trabalham hoje com a evangelização via digital. Então, você que é jovem, você tem um Instagram, você tem um WhatsApp, com certeza você deve ter. O que você tem feito com as suas mídias digitais? O que você tem feito? Então, vale a pena a gente repensar sobre isso e trabalhar para levar coisas boas, levar Deus através do seu celular. Você já pensou, cara? Você tem um celular do tamanho de sua mão que você pode fazer uma pessoa experimentar Deus com esse equipamento? Então, nós vamos rezar por você. Primeiro, para que você se encontre com esse Deus. E segundo, que você faça bom uso daquilo que Deus colocou nas suas mãos, tá bom? Então, vai estar sendo postada uma fotinha aí no nosso Instagram, PHN_oficial. Tá passando aí de novo, PHN_oficial. A gente vai postar uma foto agora para você colocar os seus pedidos de oração nessa foto. No final do programa, nós vamos rezar por todos esses pedidos, beleza? Bom,
Guilherme, lá em Anápolis, fala um pouquinho aí da sua história. Bom, eu achei interessante a questão dos seus 14 anos. Sim. Você já era assim, dentrão da igreja, afinzaço de Deus, pá, como é que era? Nem um pouco, Peter, né? No meu começo, assim, antes dos meus 14 anos, a igreja pra mim era uma coisa extremamente chata, sabe? E pra mim, eu acho que até depois que eu entrei na igreja ainda achava uma coisinha assim, meio, esse pessoal, muito carolinha e tal, e a minha vida foi feita assim, sabe? De eu passar o fim de semana na casa da minha avó, e minha avó lá de manhã cedo, Guilherme, vamos pra missa, e eu, nossa, mano, de manhã cedo ir pra missa, assim, eu não tive uma vida totalmente desregrada, mas a igreja era minha última opção. Né? Pensar em Deus era a minha última opção. Porque não era uma coisa que eu tinha para mim, não era uma coisa que eu pensava que ia me dar algum futuro, alguma coisa assim. Às vezes a gente é muito utilitarista, né? A gente pensa que a igreja tem que dar algo pra gente poder ir para lá. E eu acho que eu tinha esse pensamento, sabe? Então, até os meus 14 anos, eu vivia assim, né? Até que quando eu cheguei nos meus 14 anos, foi quando eu tive o meu primeiro encontro pessoal com Jesus. Que foi, assim, para mim, o momento mais importante da minha vida, né? E o engraçado é que tudo aquilo que eu esperava da igreja não se concretizou, porque Jesus me deu muito mais do que eu esperava. E por mais engraçado que pareça, foi uma experiência solitária. Eu estava sozinho no meu quarto. Eu lembro até hoje, meu pai tinha me dado um CD de rap protestante. E eu gostava muito de rap na época, eu era viciado em Racionais MC, e aí eu ouvia, e eu compunha música, eu ganhei concurso de música cantando rap, e naquela época eu peguei esse CD, era um CD do Pregador Lu, e eu ouvi, e assim, era de uma qualidade muito boa, e eu me lembro que, sem querer, chegou numa música em que algo diferente aconteceu. Eu não sei te explicar exatamente o que, mas aquela música ela entrou num âmbito do meu coração que ninguém tinha entrado antes, sabe? E a partir daquele momento, as coisas começaram a fazer sentido. Você falou do seu pai, Guilherme? Sim. Falou dessa questão dele ser protestante. Ele é evangélico até hoje? Até hoje. Por que você... como que aconteceu dele? Por que ele te instigou? Por que ele deu na sua mão um material evangelizador? Olha, o meu pai ele não foi de igreja a vida inteira, né? O meu pai, de fato, ele teve uma conversão assim específica, porque ele teve uma vida já desregrada antes. E aí, quando ele me chamou para a igreja evangélica, no caso, né? Eu fiquei encucado com a convicção dele. Eu fiquei pensando, ele tá falando muito sério. É muito estranho isso. Eu nunca vi alguém falar de Jesus tão sério, além da minha avó, sabe? E eu comecei a ficar curioso com relação àquilo, né? Mas eu não dei muita atenção no momento. E eu peguei o CD porque, foi um presente do meu pai, era de rap, eu gostava, então vamos ouvir. E é como minha mãe sempre disse, né? Minha mãe a vida inteira, ela sempre me falou isso. Guilherme, eu só te fiz, eu só fui a fábrica, né? A dona é Nossa Senhora. E eu me lembro que quando eu tive um encontro pessoal com Jesus, o meu primeiro pensamento foi entrar numa igreja protestante. E Nossa Senhora, eu sou dela, cara, não tem jeito. Ela me pegou ali pelo braço, opa, não, você é meu, sabe? E desde o primeiro momento eu entrei na igreja católica e era ali que eu sabia que eu tinha que estar, sabe? Eu perguntei ali nos bastidores, Guilherme, sobre essa questão do seu pai, né, ser evangélico, e você ser católico e não... claro, existem várias, né, as pessoas de mais diferentes funções dentro da igreja, os mais diferentes trabalhos pastorais. Só que é inegável dizer que você não é um católico hoje, um católico somente que está lá seguindo. Você hoje, a gente pode te classificar hoje como um grande evangelizador, apesar da idade, 29 anos, mas os números que você coloca nas mídias sociais é um porte grande, não é qualquer coisa, né? Então, eu fiz essa pergunta lá embaixo e agora eu faço essa pergunta aqui. Eu fiz a pergunta sobre o seu pai lá embaixo, né? Mas agora eu dou uma reafirmada aqui. Pelo jeito é respeitosa a relação entre vocês, né? Do fato dele ser evangélico e você ser católico, mesmo com esse trabalho gigante que você tem. É Sim. natural isso em vocês? Ou teve uma conversa assim, falou, vamos pontualizar aqui e tal? Olha, meu pai tentou muito, não vou mentir não. E ele tá certo
do lado dele, né, de tentar, né? E nunca teve um momento assim que fosse um problema pra gente, né, discutir essa relação. De fato, eu só fui abrir os olhos para a realidade de Jesus Cristo por causa dele. Legal. Então, para mim não faz sentido eu tendo outra religião, eu ter uma relação desrespeitosa. Afinal de contas, se eu posso dizer que eu abri os meus olhos para a Igreja Católica, foi porque um dia ele falou de Jesus para mim. Talvez o plano dele não deu tão certo, né? Mas foi o que deu sentido para minha vida. Dali para frente, né? Dali para frente não foi mais a mesma coisa. Então, a gente fica nessa, né? Ele tenta me levar, eu tento levar ele. Eu acho que ele sabe que ele não vai conseguir mais, mas eu sei que no fundo do coração ele tinha uma reta intenção. E, de fato... Olha que foto linda, cara. Olha você ali. Isso. O seu pai. Olha que carinho, meu. Como que é o nome do pai, Guilherme? Enio. Uhum. Ô, seu Enio, Deus abençoe o senhor, viu, querido? Esse carinho do pai aí... claro, a investida do pai, primeiro, sempre é um pai já evangelizado, que já encontrou a Deus, é salvar a alma do filho, né? Sim. O papel principal de um pai na vida do filho, aliás, se você não sabe, o pai e a mãe têm um papel principal na vida de um filho, que é não permitir que o filho viva em pecado grave. Então, a principal responsabilidade de um pai e de uma mãe não é fazer um filho se formar numa faculdade, não é fazer o filho se casar, não. É o seguinte, você como pai, você como mãe, você tem uma obrigação com o seu filho, ajudá-lo a não viver em pecado grave, certo? Que já é uma responsabilidade grandiosa. Então, se o primeiro projeto da vida do seu pai foi te aproximar de Deus, ele conseguiu, é inegável. Então, sim. Eu acho que ele conseguiu mais do que ele queria ainda, na verdade. De certa forma, acho que ele conseguiu, ele teve bastante êxito. É claro que não foi um trabalho só dele, né? Teve ali um trabalho árduo da minha avó também. Minha avó desde criança. Vamos pra missa, tinha alguém tocando bateria. Por que você não toca bateria? Tinha alguém lendo. Por que você não vai no grupo de jovens? Aliás, você é músico, né, cara? Que legal. Sim. E a avó tentando ali pegar pelo que você fazia, né? Pra te... Exato. Para a igreja. O padre, pode falar, desculpa. É como se minha avó tivesse jogado a bola até metade do meio de campo, meu pai foi lá e chutou pro gol, entendeu? Muito boa a comparação, muito boa. O padre, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor aqui, que é algo que aconteceu na vida do Guilherme, e que é legal a gente salientar também, né? Que é essa diferença entre estar na igreja e se encontrar com Jesus. É diferente, né? Você frequenta o ambiente físico, mas não encontra o dono da casa. Sabe aquela festa que você é convidado por outro, você vai lá, come um pouquinho, vai embora, mas não dá parabéns para o aniversariante. Sabe um negócio assim? Como é que faz, padre, para tentar ajudar o jovem, né, a fazer ele mergulhar mais naquilo que de fato é a vivência da igreja? São duas coisas diferentes, porém importantes. Estar na igreja é tão importante quanto seguir a igreja. E por que eu digo isso? O Catecismo da Igreja Católica ele abre dizendo o seguinte: toda pessoa humana ela é capaz de Deus. Ou seja, todos nós temos uma inclinação, uma tendência natural para sermos atraídos por Deus, porque somos feitos à sua imagem e semelhança. Então Deus puxa. Estar na igreja é, querendo ou não, uma oportunidade para que Deus puxe. Pode puxar amanhã ou pode puxar depois, mas Deus vai puxar, não é? E por que estou dizendo isso? Porque tem muitos jovens que às vezes vão na igreja e não querem estar na igreja, como você mesmo falava, né? Tem que levantar de manhã para ir na missa. E começou a conversão dele dizendo que a igreja era chata. Mas imagine se ele não tivesse ido. Ele não teria dado a Deus a oportunidade de mostrar a ele que a igreja não é chata, que a igreja tem algo de especial e que esse especial se chama chamado de Deus à santidade. Então, são coisas diferentes, sim, né? Como o povo diz, fazer número. Mas pior seria se o número não tivesse, não é? A experiência de Deus vem do estar na presença do Senhor, querendo nós ou não. Deus pode me chamar, por exemplo, no meio da feira. Acontece alguma coisa que Deus fala comigo ali. Mas a igreja, ela é sim um lugar privilegiado da experiência de Deus, não é? Vejam os primeiros cristãos, por que eles se reuniam? Porque era ali que o Espírito Santo falava. Se nós formos olhar os Atos dos Apóstolos, muitas das decisões que os apóstolos tomavam, eles tomavam em comunidade. Nós e o Espírito Santo decidimos escolher esse,
para substituir Judas. Nós e o Espírito Santo decidimos escolher estes para serem diáconos. Deus não fala a nós, aliás, Deus fala a nós na nossa pessoalidade, mas na comunidade esse chamado se torna muito mais forte, mesmo porque um sustenta o outro, não é? Eu posso ter uma experiência de Deus no momento à parte? Posso. Temos, não só posso, nós temos diariamente. Deus vai nos falando, o Espírito Santo vai nos suspirando coisas, vai nos inspirando coisas, é a voz de Deus. Até quando eu erro, chamada o peso da consciência, é a voz do Espírito Santo falando para mim. E fala no silêncio do meu quarto. E o próprio Cristo nos ensinou isso. Olha, se você quiser orar, entra, fecha a porta e fala ao Pai que vê no escondido. Mas o mesmo Cristo fala, amai-vos uns aos outros, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Né? E só puxando uma coisinha que eu achei muito interessante, né? Ele falou que começou aos 14 anos. Ele teve ali o seu primeiro chamado, a sua primeira experiência. Peter, esta é uma idade em que os pais precisam estar muito atentos. Importantíssimo, de fato. A adolescência, pré-adolescência, o início da juventude, é por excelência um momento em que tudo aflora no jovem. Do mesmo jeito que aflora no jovem os dons, os talentos, também aflora as inclinações para aquilo que não é bom. E ali, levar o seu jovem para a igreja é fundamental, porque a palavra de Deus nos ensina que a palavra de Deus não volta quando cai sem produzir o que precisaria produzir. Cada vez que a avó do Guilherme levou ele para a missa, mesmo sem ele querer ir, pode ter certeza, a palavra de Deus entrava nos seus ouvidos e caía no coração, até um dia que desabrochou. É importantíssimo. Que legal demais. Essas colocações do padre aqui é maravilhoso. Deixa eu mandar um alôzinho aqui pro pessoal que está interagindo com a gente pelas mídias sociais, PHN_oficial. A Jéssica Maria Oficial tá dando os parabéns aqui, mandou palminha. É difícil, né? Esse codinome aqui na internet, né? Uniticonfissete. É por aí. Peço oração pela conversão dos meus filhos e netos. A Daniela, peço oração para a restauração do meu casamento. O Miguel Abreu, peço pela minha total conversão e que o meu futuro e da minha família seja dentro dos planos de Deus. Que oração linda essa aqui, viu, Miguel? Bom, enfim, vários pedidos de oração aqui. A gente está no finalzinho desse bloco, só que tem um VT preparado, Guilherme, para você. Não sabia disso. Lindo demais, cara. Muito bonito. Eu tenho certeza que você vai curtir. Quem está em casa também, já falamos bastante dela. Com vocês, senhoras e senhores, a vovó do Guilherme, que mandou um vídeo pra gente. Solta a vovó aí, vamos lá. Eu vendo o Guilherme hoje, o que ele é, eu fico muito feliz. Eu não falo que fico orgulhosa, porque a palavra orgulhosa é assim meia... Eu fico feliz demais de ver ele fazendo o que ele faz. Eu fico feliz e agradecida de eu participar da vida dele ter nascido na nossa família, esse menino tão... O que ele é hoje, eu acabo falando que eu fico orgulhosa mesmo, viu? Nossa, eu fico tão feliz de ver ele assim, fazendo isso, e eu tento participar, ver tudo, assistir tudo, sabe, o que ele faz. E a gente comenta, ele me faz pergunta, e eu falo com ele o que eu achei, o que eu não achei. Eu gosto demais de falar sobre o que ele faz. E eu me sinto muito feliz de ter sido também participante dessa vida dele. Ah, que legal, Guilherme. Que voz, gente boa que você tem, cara. Vocês me quebram no meio, que mano. Lindo, a Laísa sabia disso, né? Imagino que sabia. A Laísa veio, ela vai entrar também, esposa do Guilherme, gente boníssima também. Ela preparou esse bastidor todo. Tem mais coisa aí, viu? Gente, mas não vou falar nada, não. Caroneiros e caroneiras, nós vamos pro intervalo rapidinho. A gente volta daqui a pouco. E você que também acompanha a Canção Nova, fica aí, tá? Intervalo evangeliza também, beleza? A gente volta daqui a pouquinho. Simbora, banda! Simbora com a gente, vamos lá! Segura a minha mão e sinto o coração. É paz que só o céu pode te dar. E sinta a emoção do verdadeiro amor, pois tudo é real se tem valor. Se tem valor.
Vem com a gente, a nossa luta é contra o pecado. Ei! Canta aí, vai. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Só você, vai. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Meu irmão, aceita a provação que é submetida à vossa fé, pois ela há de produzir a coisas que vai levar à perfeição. É feliz o homem que suporta, depois de provado, a vida vai saber viver. Oh, se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, meu irmão, com alegria Ele dá. Mas porém, sem duvidar, mas aquele que confia o céu aqui na terra já pode desfrutar. Canta aí. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Bonito. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Se alguém, olha aí, ouve a palavra de Deus, mas não se aplica em traduzir em atos concretos, sabe o quê? Se parece com aquele que cresceu, mas olha pro espelho e vê seu rosto de criança. Eu sinto lhe dizer, essa pessoa não cresceu. Não corra esse risco, meu irmão, por favor, sai fora disso aí. Eu quero lhe dizer, chegou a sua hora, chegou a sua hora de crescer. Vai encerrar, vamos lá. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Cadê? Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pegar. Pode parar, vamos todos parar. Bota o PHN, simbora! Oh! Hoje, rapaz, tá bom? Deixa eu vir pra cá. E aí, Guilherme, beleza, cara? Top! Muito bom, a gente tá conversando com o Guilherme do Santa Carona. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ele. A história tá legal demais. Mas eu tenho que aqui, nesse momento, a gente tá falando sobre evangelização via digital. Estamos falando sobre o Santa Carona. E, claro, tem uma iniciativa legal demais, padre. Pensa nos retiros de experiência de oração com o Espírito Santo, seminário de vida e tudo mais. Pensa que a Canção Nova está promovendo esse encontro agora via online. Olha que bênção, né? Então é a evangelização via digital ganhando cada vez mais importância, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos, né? Sem retiro fechado, sem acampamento. E aí vem a Canção Nova, graças a Deus, se utilizando dos meios que Deus colocou nas nossas mãos. E quem vai falar um pouquinho sobre esse trabalho agora é o meu grande amigo, padre, o Jarles. Esse é o Jarles. Chega aí, Charles. Tamo junto, irmão. Irmão. Padre. O Jarles, ele me conheceu antes de eu entrar pra Canção Nova, padre. Pensa num cara que conheceu eu feio. É isso aí. Agora eu tô melhor. Eu não posso falar mais nada agora. Não, nada. Não faz isso. Não. Jarles, bem-vindo, irmão. Obrigado, Peter. Uma Fala pra gente um demais pouquinho estar aqui. dessa proposta da Canção Nova, né? Uma experiência de oração via online. Que é isso que a Canção Nova está propondo? Nós estamos celebrando 50 anos de batismo de Espírito Santo no Monsenhor Jonas Abib, 1 ano das lives diária espiritual, todo dia fazendo estudo bíblico. Legal. Lá. E, para comemorar isso, um retiro. E a experiência de oração, o seminário de vida no Espírito Santo, que nós estamos realizando, vai começar amanhã. Legal. Então, quem quiser se inscrever, tem que entrar no Instagram da Canção Nova, ir lá no Story, arrasta para cima e faz sua inscrição. Não, fala de novo. Termina hoje. Ainda dá tempo. Como é que faz? Ainda dá tempo. Tá, como é que faz? Entra no Stories. Entra no Stories do Instagram da Canção Nova. Instagram da Canção Nova. Vai encontrar o cardzinho lá falando Qual que é do seminário de vida. Nova? Tá passando aí. O pessoal o arroba Canção Nova. Olha aí, tá certo. É o nosso arroba Canção Nova. Arroba Canção Nova no Instagram. Isso, no Instagram. Olhou o card, né, do seminário de vida no Espírito Santo, só arrastar para cima e já vai ser encaminhado para fazer a sua inscrição. Então,
não perca. Tem muita gente escrevendo. Eu estava ali sentado, só cadastrando. Isso aí, que legal. E vai subir muito mais. Então, você, querido, invista na sua espiritualidade. Olha o que nós estamos fazendo, se desdobrando para que você tenha uma coisa, uma experiência com Deus. Então, vai lá, vai agora no Instagram da Canção Nova, vai lá no Stores, faz o seu cadastro e participe. São quantos dias, Jarles? São 9 dias. 9 dias. Geralmente, a pessoa conhece o seminário de vida assim, 9 semanas, ou fim de semana. Nós vamos fazer 9 dias corridos. A novena, né? Do Legal. Espírito Santo. Já, Legal. já Ótimo. preparando para Pentecostes, para chegar lá já tinindo. Então, faça a sua inscrição. Não perca esta oportunidade. Ó, muita gente boa. Só para encerrar, fala quem participou produzindo esse seminário de vida no Espírito. Quem que tem lá? Vamos começar pelos mais novos? Vamos o lá. Diácono Nelson Correia. O mais novo, né? Do pré-histórico ao recém-nascido. Vamos lá. O Diácono Nelson Correia contando as histórias, né, dos inícios. Não tem né? como tirar Ele dele é isso aí, né? pré-seminário de vida no Espírito Santo. homem. Legal. Então, o Diácono Nelson Correia, Cristiano Henrique, o Peter tá lá animando, eu tô lá, o Cassiano Meirelles está lá, nosso querido irmão Ulisses está lá, o Lúcio Domis. Gente, tá cheio de gente boa pregando para você, contando a sua experiência. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Legal demais. Jarles, obrigado por você ter vindo, Eu que agradeço, meu irmão. Sou Tamo seu fã. junto. Valeu, brigadão. Valeu. Padre, Vamos lá, benção. vamos rezar junto aí. Lá, meu irmão. Não à toa, estamos... Vai falar aqui do livro também? Não? Não? Ah, o pessoal abriu mão aqui pra gente poder ter mais tempo de papo. É bom, né, padre? Muito chique. Ô, produção, obrigado. Vocês dão mais tempo pra gente conversar com o Guilherme aqui, porque o papo tá muito bom. Não esquece de fazer a sua inscrição, tá? Para você participar aí do seminário. Bom, Guilherme, estávamos falando de você no primeiro bloco. Isso. Agora, cara, é inevitável você vir aqui e a gente não falar um pouquinho também sobre o Santa Carona. Primeiro, não está na pauta aqui, mas vou fazer questão de perguntar, né? Como é que foi esse negócio, cara? De onde que veio Santa Carona? É tipo uma carona mesmo, que, nossa, eu vou pegar essa carona aqui e vou para Deus, sei lá, alguma coisa assim ou não? Ah, foi uma alopragem da nossa cabeça, brincadeira. Foi... Começou assim, eu fui para a jornada do Rio de Janeiro. Eu sempre trabalhei com internet, né? Eu fiz blog de grupo de jovens, blog do setor juventude. E aí, na jornada do Rio de Janeiro, o tema é ir de evangelizar todas as nações. E eu naquela cabeça, né? Como que o Guilherme, lá no interior de Goiás, vai evangelizar alguém na Albânia, por exemplo, né? Eu não tenho um satélite pra mim, não tem como, né? Foi na época que o YouTube tava começando a fazer esse sucesso, o pessoal tava começando a produzir alguns conteúdos, não tinha nada católico na época, pelo menos eu não conhecia. E aí eu pensei, pô, eu acho que seria uma forma legal de evangelizar se eu fizesse um canal. E aí eu tentei várias tentativas horríveis, né? Canais horrorosos. E aí uma vez a gente estava no carro e eu fui abrir o GPS do celular e liguei a câmera sem querer. Um amigo meu virou e falou assim, grava a conversa que vai ser legal. A gente conversou um monte de potoca e à noite eu fui assistir e ficou muito engraçado. Falei, pô, isso seria legal, né? Fazer um vídeo assim, soltar na internet. E aí eu comecei a chamar amigos meus da paróquia para dar testemunhos. Pessoas que tinham testemunhos de conversão, mais ou menos igual o PHN faz, só que dentro do carro. E aí a gente chamou de Santa Carona. Né? Hoje, se você chegar no canal, não vai ter vídeo no carro porque a gasolina tá muito cara. Mas a gente começou assim. E foi assim, com a galera da paróquia mesmo, sabe? E aos pouquinhos foi crescendo. Hoje eu tô no PHN. Que legal, cara. Agora, a gente falou, né, de você ter essa experiência, ficou lá, insistência da sua avó, insistência do seu pai. O Santa Carona, o Guilherme agora, né? O Guilherme pode dizer que o Santa Carona foi uma resposta do Guilherme para Deus, diante daquilo que Deus fez pelo Guilherme. Deus pegou, agiu e, de repente, isso foi um jeito do Guilherme dar uma resposta? Sem dúvida, Peter. No dia que eu conheci Jesus, no dia 3 de dezembro de 2004. No dia 14, 6 horas da manhã, eu saí a pé para casa de um amigo meu para contar para ele o que tinha acontecido. E foi a primeira coisa que aconteceu no meu coração, um desejo ardente de falar para alguém. Eu precisava que alguém soubesse o que tinha acontecido comigo. Eu não conseguia guardar só pra mim. E aquele foi, talvez, pra mim, o primeiro sintoma do cristianismo nascendo do meu coração. Não dá pra guardar pra si mesmo. E esse desejo, ele vai crescendo de uma forma que você não consegue controlar. Então eu comecei contando para meus amigos, depois eu contei para minha família, depois eu contei para meus amigos da escola. E aí começou que não era suficiente ter contado para todo mundo do meu redor. Eu queria contar para quem eu não conhecia. Eu comecei a pregar. E aí é uma coisa
é um bom vício, né? Você começa a falar de Deus porque Deus não cabe no seu coração, ele é muito grande. Então, foi um sentido que eu tive pra mim. Na verdade, foi uma resposta, sim, mas foi uma necessidade. É como se meu coração pedisse, você precisa falar dele pros outros. E foi a primeira coisa que eu fiz quando eu encontrei com ele e é a única coisa que eu faço depois que isso aconteceu. Cara, que coisa linda, bicho. Ó, eu sou apaixonado pelo cristianismo porque a gente leva para as pessoas, não é um ensinamento, a gente leva para as pessoas uma experiência, né, cara? Claro que a gente aprende muita coisa no cristianismo, né? Mas se a gente não leva junto com com as instruções, se a gente não leva junto uma experiência, não chega longe, né? Exato, Peter. Eu lembro que quando, nos períodos anteriores eu entrar para a igreja, os meus domingos, eles não faziam sentido. Exatamente porque a minha vida não fazia sentido. Né? É a mesma coisa que eu pergunto para quem está em casa agora. Né? Você acorda todos os dias, você vai para a escola, você vai para a sua faculdade, você vai trabalhar. Por quê? Qual o sentido de você estar fazendo tudo isso? E eu não tinha resposta para isso, Peter. E eu, na verdade, não sei se eu buscava a resposta para isso também, para ser bem sincero, sabe? Só que depois que eu encontrei com Cristo, eu não sei explicar isso para você, mas todo o resto se tornou detalhe, porque o principal fez sentido. Os meus domingos eram cor. Simplesmente porque eu tinha um grupo de jovens para ir. Simplesmente porque eu tinha que me encontrar com o meu Criador. Cara, aquilo foi uma mudança da água pro vinho, sabe? Porque não era simplesmente mais um Guilherme que existia. Eu não era mais um pedaço de carne que andava por aí. Não. Eu sabia que eu tinha uma alma e que eu era amado 24 horas por dia. E essa é uma experiência que não importa quantas horas eu passo aqui conversando. Quem tá em casa só experimentando para saber. Legal. É por isso que o Santa Carona tem o alcance que tem. Não é somente pelo bom trabalho sendo feito ali, mas porque, de fato, tem uma experiência. Aliás, o Guilherme na sua profissão, de profissão, você é designer, é Sim, isso, né? Eu sou bacharel em design. E aí, foi para os vídeos por conta do Santa Carona. Exatamente. Na verdade, eu descobri o design depois que eu entrei na igreja, né? E aí eu lembro até hoje, né? Pedindo para passar na faculdade, né? Passar no vestibular da Federal, era coisa difícil. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, entenda uma coisa, eu só quero fazer esse curso para eu conseguir falar para mais gente, sabe? E parece que foi esse momento que virou a chave para eu poder passar na faculdade, porque Deus queria, sabe? Então, literalmente, do dia 14 de dezembro de 2004 para frente, tudo foi em função dele, sabe? E o design surgiu na minha vida assim também. Legal. Né? Bom, a gente vai falar um pouquinho da equipe, mas deixa eu falar do assunto do Santa Carona. Aliás, deixa eu falar o porquê, como eu conheci o Santa Carona. A gente estava fazendo uma produção do PHN aqui, falando sobre Carlo Acutis. O pessoal, se puder mostrar ali o quadro mais uma vez, aliás, nós vamos falar o que significa aquele quadro ali, por que ele está aqui. Nós estávamos preparando, porque a gente queria falar sobre Carlo Acutis. E eu vasculhando na internet, buscando assunto, né, para falar dele, porque é um jovem, né, estava às portas da canonização dele, eu consegui o contato do Padre Fábio. Aliás, o Padre Fábio tem acompanhado sempre o PHN, agora ele já está no Brasil, na época ele estava em Assis, ele estava acompanhando o processo, né, o padre que estava acompanhando o processo de beatificação do Carlo Acutis. Ele conversou com a gente, nós fizemos um programa, aliás, está lá no Canção Nova Play, se você quiser ver esse programa, da gente entrevistando o Padre Fábio, né? O Padre Fábio que acompanhou lá o Carlo Acutis, não é o Padre Fábio de Mello, o Padre Fábio, né? Maravilhoso programa. E eu procurando as coisas sobre o Carlo Acutis, eu achei o Santa Carona, de um vídeo que você tinha produzido, né? Falando sobre ele, e muito legal, acho até bacana você tocar nisso também, porque era sobre o corpo incorrupto do Carlo Acutis, né? Falando verdades, mentiras, é certo, não é certo. Tava um rebuliço na internet por causa daquela foto que tá lá, né? Ele lá na urna já, e, né? Do moletomzinho, tênis Nike, pá. E aí você começou a falar dessa questão do corpo incorrupto. Eu chorei. Chorei, de verdade, já falei isso pra você. Eu chorei com esse vídeo, porque, cara, fantástico o jeito que você trouxe a vida do Carlo Acutis. E, cara, fala... Claro, por isso nós estamos aqui, por isso está o Carlo Acutis aqui. E você é um cara que evangeliza pela internet. O que te levou a gravar aquele vídeo, cara? Peter, foi assim. Engraçado, a gente prepara tantos roteiros para vídeos, né? Aquele lá foi um vídeo sem roteiro.
Foi um vídeo que foi praticamente um desabafo meu, assim. Porque nós estávamos num período de pandemia, o Brasil estava totalmente fechado, as pessoas conseguiam participar da missa ou pela TV ou pela internet. E no mesmo ano em que a internet se tornou tão necessária para os católicos, a igreja beatificou um santo que tinha um blog. A igreja, quando canoniza alguém, tem um significado nisso, né? A canonização ela é pedagógica, ela serve para ensinar os fiéis. E canonizar ou beatificar um santo que tinha um blog nos diz muito. E quando eu comecei a ver a internet discutindo se ele era incorrupto, se ele estava ou não estava incorrupto, e aquela discussão, eu falei, gente, o pessoal está perdendo o sentido principal do Carla Cutis, que é exatamente a nova forma de evangelização que se tornou tão necessária, sabe? E a gente começou a esquecer o mais importante, que é a vida de santidade daquele menino que ia pelos meios digitais evangelizar, sabe? O corpo dele não está incorrupto, né? O pessoal ficou E sinceramente, para mim isso não importa. Para mim isso não importa. A vida dele importa. O testemunho dele importa. O que ele significa para mim, que sou um evangelizador online. Carla Cutis viveu na mesma época que eu. Ele é de 91, eu sou de 90. Né? Com certeza nós assistimos Power Rangers. Saca? Com certeza a gente viveu as mesmas coisas. Sabe? A gente brincou com os mesmos brinquedos. Então ele teve as mesmas oportunidades de ser santo que eu tive na minha vida. Então se ele foi santo, Peter, que explicação eu tenho para Deus de não ser também? Então, naquele momento, eu percebi que a gente estava perdendo uma oportunidade de entender o que Deus queria falar para a gente. E estava entrando numa discussão besta, se ele estava incorrupto, se ele não estava incorrupto. Não, a gente precisa saber que esse menino que foi beato é a prova cabal de que eu tenho a obrigação de ser também. Que lindo, cara. Por isso que eu chorei com esse vídeo. Vale a pena você ir lá no YouTube de Santa Carona e assistir esse vídeo. Eu chorei com esse vídeo. Aliás, parabéns. Nossa, eu tô realizando meu sonho de dar parabéns pro idealizador do vídeo. Porque, cara, eu chorei ali. Foi um momento... Deus me visitou demais naquele dia lá. Maravilhoso mesmo. E agora, um dos motivos também que eu falei que tinha outros motivos para admirar o seu trabalho, um deles, através do Santa Carona, é a capacidade, Guilherme, que você conseguiu colocar no canal. Do jeito que você está falando comigo aqui, é o jeito que você está falando lá, no canal, só que você fala sobre dogma, você fala sobre os conceitos evangélicos, você fala de coisas densas, você fala de Filipe Aquino, Tomás de Aquino, você fala da vida dos santos, dos doutores da igreja. Não é fácil fazer do jeito que você faz. Por que você decidiu, tudo bem, de um jeito jovem, mas por que você decidiu trabalhar um conteúdo tão denso? Né? Porque se pensar em marketing assim, vamos falar do que o povo está querendo ouvir. Você não fez isso. Muito pelo contrário. Por que você resolveu tratar desses assuntos no Santa Carona, cara? Olha, a gente pensa da seguinte maneira, lá, pelo menos dentro do Santa Carona, né? Tem um rapaz que trabalha com a gente, que é o Carlos Neiva, queria mandar um abraço, talvez ele está assistindo. E ele fez um paralelo muito bonito. Ele diz o seguinte: a internet, ela é um ambiente como o Brasil antes dos portugueses. Cheio de índio. Esses índios têm culturas próprias, línguas próprias. E quando os jesuítas chegaram para evangelizar, os jesuítas tiveram que aprender a falar tupi. Eles tiveram que aprender a cultura do indígena para poder evangelizar o indígena. Se a gente vai para a internet, e Bento XVI já dizia que a internet ela não é um meio, ela é um local, eu preciso saber falar a linguagem da internet. E falar a linguagem da internet é responder os anseios da internet, da maneira que a internet sabe ouvir. Então, as respostas que os jovens têm hoje, né, quando eu via, por exemplo, né, hoje tem tanto jovem com depressão, por exemplo. Né? Depressão é uma doença grave, e é de fato uma doença, né? Não se resolve somente com uma conversa. Com a boa conversa. Não, precisa de tratamento, precisa de psicólogo. Mas como que os jovens poderiam prevenir isso simplesmente se encontrando com Jesus? E eu digo por experiência própria, sabe, Peter? Então, os anseios do mundo, a igreja já respondeu há mais de 1000 anos. É um egoísmo muito grande da minha parte saber que eu tenho a resposta para tantos anseios dessa juventude e não falar para eles. Imagina só que você, em casa, aí, descobrisse a resposta das dores do teu filho, da tua mãe, aquilo que mais te dói no coração à noite quando você está dormindo, sabe? Você achou a resposta daquilo. Você não vai contar para alguém? Que tipo de egoísta você é?
Então, quando a gente traz esses assuntos para a internet, é porque simplesmente não faz sentido para mim saber isso e não trazer para as pessoas. Então, a gente sempre faz isso. A gente tenta pegar um assunto que é muito denso da maneira mais fácil possível de entender. Então, a gente vai falar de super-herói, a gente vai falar de Tolkien, Senhor dos Anéis, aí depois a gente vai falar de robôs que dão pirueta pra trás, sabe? E existem robôs que dão mortal pra trás e são excelentes, você vai lá e procura que vale a pena, vai ganhar seu dia. E a gente consegue misturar isso com a evangelização, porque não precisa ser uma coisa chata. E é exatamente aquilo. Eu achava a igreja chata. Depois que eu entrei, eu continuei achando. Eu falei, não, então vamos mudar isso. Vamos mudar isso, porque o que a igreja fala, aí o mundo precisa ouvir. E como que o mundo vai ouvir? É com meme? Então vamos enfiar meme nisso, porque o pessoal vai conseguir aprender. Eita, que massa, cara. Pô, tô ficando mais fã, hein, Leandro? Muito legal. Ô, padre, essa é a diferença aí, por exemplo, entre Lutero e São Francisco? Que os dois viram coisas que não estavam muito bem na igreja. Lutero foi lá e escreveu, espalhou para todo mundo, é isso aqui. São Francisco falou, não, eu vou reconstruir, eu vou. Ele está pedindo para eu reconstruir, eu vou reconstruir a igreja. Esse assumir para si é uma resposta boa diante dos anseios da igreja. Não é você se revoltar, sair arrebentando tudo, mas você fazer alguma coisa? Não, eu vou fazer diferente, vou falar diferente. Isso que o Guilherme falou, isso é só para o Santa Carona? Todo mundo pode fazer isso, padre? Na verdade, essa é a missão de todo batizado. Todo batizado é missionário por excelência. Você é batizado para fazer parte do corpo místico de Cristo, mas também para anunciar com a vida, o testemunho, com a palavra, com os instrumentos que o tempo te oferece, não é? O que nós vamos ter em mente em termos de evangelização? Duas coisas são fundamentais na evangelização: o mandatário e o conteúdo. Quem é o mandatário da missão? Jesus. Então eu vou anunciar porque eu me encontrei com o Senhor, eu tive uma experiência, eu não posso deixar isso calado. Tem que levar outros também a fazer essa experiência. Ele é o mandatário. Ide por todo mundo, anunciai o evangelho, anunciai a boa nova, batizai todas as criaturas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem de Jesus. E o conteúdo? É o próprio Cristo, não é? Então, quando nós focamos no Cristo, nós avaliamos, pensamos, repensamos a forma, mas não perdemos a essência, que é o próprio Cristo. Então, por exemplo, aqueles que estão hoje, agora, acompanhando o PHN, sentindo essa experiência, eu também preciso falar do meu jeito, eu falo do meu jeito, mas o conteúdo não pode ser diferente. Então, onde que as pessoas às vezes desvirtuam do caminho? Porque às vezes querem falar de si, querem falar o seu pensamento, querem falar o que acha. Nós, igreja, não falamos aquilo que nós achamos, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Eu achei lindo, muito lindo, quando o Papa Bento XVI, ao renunciar, ele disse, a barca não é minha, a barca é de Cristo. Quando a gente tem isso em mente, todas as outras coisas convergem para que a evangelização seja eficaz. E agora uma coisa que é interessante é o seguinte, o povo não é bobo. O povo tem feeling, o povo tem senso, o povo tem olhar. O essencial da evangelização é a vivência. Hoje nós temos internet, hoje nós temos Instagram, temos Orkut já foi passado. Temos YouTube, né? Temos um monte de coisa. Mas e os primeiros? Tiveram o quê? Eles tiveram a catacumba. O silêncio da catacumba. A escuridão da catacumba. E por que a igreja chegou 2000 anos depois? Porque eles não só falavam, eles viviam. Tanto que os Atos dos Apóstolos vão testemunhar. Vejam como eles se amam. Aqueles que não conheciam Cristo percebiam naqueles que estavam no caminho o quanto eles amavam, eles viviam. Tanto que décadas depois nós deixamos de ser chamados de aqueles que estão no caminho para sermos chamados cristãos. O que é ser cristão? Ser um outro Cristo. Ou seja, aquele que me vê precisa ver Cristo em mim. No meu agir, no meu falar, no meu pensar, no meu gesticular, no meu comportar. Não é? Então, no início da sua pergunta, o que é essencial? É o conteúdo e quem me manda. Quando eu começo a falar assim, eu penso isso, a gente já começa a fazer diferente. Legal. Uma perguntinha rápida aqui para os dois. Nós estamos no finalzinho deste bloco. Aliás, vale a pena você ficar aí, que a gente vai rezar
Talvez você está no seu coração aí, nossa, eu tenho um celular, o que eu já fiz com esse celular na minha vida? Não salvei ninguém, não falei de Jesus, não sei lá, entendeu? Não tem feito nada que preste com aquilo que você tem na mão. Fica aí, talvez Deus está incomodando você, porque Ele tem uma missão para você, com aquilo que você sabe, com aquilo que você pode fazer. Talvez não seja pelas vias digitais, talvez seja outra via. Mas Deus, eu tenho certeza que Deus quer falar com você essa noite, tá bom? Rapidinho para a gente terminar o bloco. Guilherme Padre, evangelização digital e evangelização pessoal. Uma substitui a outra ou uma completa a outra? Primeiro, o padre, que tem um contato direto com a ovelha, e o Guilherme, que tem um contato via digital também, né? Fala aí, padre. As duas se complementam. Porque onde está um filho de Deus, a palavra precisa chegar. Se ele está do meu lado, eu acolho e o abraço. Se ele está distante pela lente, eu falo com ele. Legal. E Guilherme? É evangelização. Qual que é melhor? É falar de Deus. Se você tem um celular, vai com o celular. Se tem uma pedra, vai com a pedra. Se tem uma caneta, vai com a caneta. Aí você pode olhar pra mim em casa e falar assim, Guilherme, mas eu tenho medo. Então vai com medo. Se é o que você tem, vai. O importante é falar e nunca parar. Nunca parar. Nunca parar. Coisa linda demais. Dá tempo do VT? Tem um VT aí, segura aí, banda. Ainda dá tempo. Eu achei que não ia dar tempo. Que bom que eu tenho uma produção aqui me informando. Esse VT aí, Guilherme, muito legal. Roda aí que a gente vai ver junto. Vamos lá. Olá, eu sou Sanara Adriele, sou de Pirenópolis, Goiás e acompanho o trabalho do Santa Carona há pelo menos uns 5 anos. Em paralelo com isso, participo do Grupo dos Caroneiros, que é um grupo com pessoas que admiram o apostolado do Santa Carona do Brasil inteiro e já tivemos até alguns participantes internacionais. É um grupo onde a gente se ajuda muito, se aconselha muito, rezamos uns pelos outros e compartilhamos conhecimentos de fé e da igreja. E com o tempo, de uns tempos para cá, na verdade, o K2 tem sido bem enfático em criarmos os nossos apostolados digitais, evangelizarmos pelo mundo afora. E eu posso dizer com muita alegria que eu sou um desses frutos, assim como tantos outros que vieram do Grupo dos Caroneiros. Nós já temos aí quase 3 anos do nosso Instagram dos Caroneiros do Brasil e também recentemente fizemos o nosso canal no YouTube. Então posso dizer com propriedade que o Santa Carona é de fato um apostolado digital que faz diferença na vida das pessoas. Um forte abraço. Meu, se foi só por causa dela, já valeu, né? Cara, Coisa a Sanara, linda. ela é impagável. E ela falou um negócio que a gente fala muito lá no Santa Carona, que é o seguinte, cara, você prefere o quê? Que as pessoas sigam o Santa Carona ou que elas criem canais? Mano, se você quer criar um canal, você não precisa me seguir, cara. Sério. Eu não quero. Se eu tiver que escolher entre você se inscrever no meu canal e criar o seu, velho, cria o seu. Dane-se a placa de ouro, saca? Eu quero mais canais. Eu quero 50 mil canais, 500 mil canais. Nem que o Santa Carona se vaia no meio do caminho e as pessoas se esqueçam. O importante é você se juntar com a gente. A gente precisa não de espectadores, a gente precisa de parceiros. E você talvez seja um deles. Legal. Cara, essa amizade aqui eu tô pedindo pra Deus pra gente ir muito longe, viu? K2, eu vou te chamar de K2 agora, né? Pode chamar sempre. Codinome, né, K2? Legal demais. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Tem muita coisa boa e a gente vai rezar no final ainda. Vamos pedir o Espírito Santo então. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser. Pode alguém tão jovem desejar a Deus profundamente assim, amando e sendo amor por intercessão dele? Exemplo para mim, exemplo para nós, santo de calça jeans, nós não estamos sós. Sim, exemplo para mim, exemplo para nós, santo de calça jeans, nós não estamos sós.
igreja. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus, meu supremo bem. Meu supremo bem. Eu quero de verdade. Canta então. Quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus, meu supremo bem. Vamos orando e pedindo ao Senhor a graça agora de todos que acompanham a Canção Nova, que acompanham o PHN, que você tenha uma experiência com Deus agora, meu irmão. Você não imagina, você não tem noção daquilo que Deus pode fazer em você e através de você. Não é viver a superficialidade de uma experiência com Deus, não. É de se aprofundar naquilo que Deus faz e se entregar para Deus fazer através de nós. Que grandeza! Imagina que presente nós podemos receber, participar daquilo que Deus poderia fazer sozinho. Ele não precisa de você, querido, para tocar no coração das pessoas. Ele quis precisar. E olha o privilégio de nossa parte, participar com Deus de algo que Ele poderia fazer sozinho. Senhor, vem agora tocar tantos corações. Toca, Senhor, a cada um. Toca, Senhor, a tantos jovens. Solta sua voz no Espírito. Deixa o Espírito orar em você. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Toca a cada um de nós. Toca o nosso ser, o nosso fazer, o nosso intelecto, a nossa alma. Vem, Espírito Santo. E você, jovem que está agora rezando conosco nesse amor, nesse PHN, saiba de uma coisa: a santidade, ela não está ligada à experiência de vida. A santidade não é para quem já viveu tantos anos. A santidade, ela está ligada à sua capacidade de amar a Deus. O santo é aquele que se dispõe a amar a Deus. Amar a Deus em primeiro lugar e servindo aos irmãos. A santidade é para você. A santidade no serviço, como o Guilherme e a sua esposa que aqui estão, como o Peter, como tantos outros jovens que compõem aqui a comunidade de Canção Nova, é também para você. O chamado é seu. Então ouça a voz do Senhor que te chama a viver essa santidade, esta entrega, esse abandono, esse aprofundar-se em Deus. O chamado é seu. É o teu nome que o Senhor está chamando nesta hora. E você que está em casa nesse momento, eu queria te pedir, você que está agora me ouvindo, eu queria te pedir que você fechasse seus olhos por um instante e pensasse em uma pessoa. Aquela pessoa que você gostaria que tivesse um encontro pessoal com Jesus. E eu sei que você tem essa pessoa, porque eu tenho. Todos nós temos. Quem é essa pessoa? Eu falo no singular, porque de todo mundo que a gente quer levar para a igreja, existe uma pessoa em especial que nos incomoda mais. Eu queria que você pensasse nessa pessoa agora, e que nesse momento a gente pudesse rezar por ela. Talvez uma pessoa que está internada com Covid. Talvez uma pessoa que está saudável. Aquela pessoa que você gostaria que se encontrasse com Jesus hoje. Se Deus pudesse virar para você e falar assim: meu filho, minha filha, escolhe alguém para eu visitar nessa noite. Escolhe uma pessoa para eu ir lá, pegar pela mão, trazer para cá.
que nome você falaria para ele? Queria te convidar a fechar seus olhos, colocar a mão no teu coração e dizer para Jesus: Jesus é essa pessoa. Fala o nome dela na sala da tua casa. Jesus é o João, Jesus é a Maria, Jesus é o Joaquim, é o André, é a Andressa. Quem é essa pessoa? Meu irmão, o objetivo da nossa vida é levar nós e os outros para o céu. Que essa seja a nossa oração hoje, como a de Carla Kutz. Meta vertical para nós e para aqueles que estão do nosso lado. Como levar essa alma? Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Eu quero confirmar isso que o Guilherme está trazendo. Diz no refrão dessa canção assim: tristeza é somente olhar para mim, felicidade é olhar para Deus. Essa frase é do Carlo Acutis. Tristeza é somente olhar para mim. Que triste a pessoa que só olha para si, para si, para si. Senhor, nos dê a graça de olhar também para os outros, olhar para Deus, olhar para a igreja, olhar para aquilo que a gente pode fazer, olhar para aquilo que a gente pode falar, olhar para aquilo que a gente pode ser. E a partir daquilo que nós somos, nós mudamos o todo. Não é petulância da nossa parte, não. É porque aquilo que nós somos é presente de Deus. E aquilo que Deus presenteou muda o coração das pessoas. Muda o ambiente em que nós estamos inseridos. Porque nós somos presente de Deus para este mundo. Aquilo que você é presente de Deus para o mundo, para a igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por esse programa. Obrigado por tantos que estão sendo tocados agora. Por intercessão de Carlo Acutis. Quero aproveitar esse momento de oração, agradecer a presença do Padre aqui. Obrigado, Padre Alessandro. O Senhor é um presente para nós, Padre. Deus lhe pague. Obrigado mesmo. Gente, eu estou pedindo agora aqui, diante das câmeras, eu precisava fazer isso na intimidade, que é mais terno, né? Mas eu não posso deixar passar um momento de oração. Eu estou pedindo a Deus a graça de nós, primeiro nós, sermos amigos de evangelização. Pedindo a graça de vocês terem a liberdade de ir na minha casa, conhecer minha esposa, meus filhos, minha casa. Minha casa está aberta para vocês, a minha casa mesmo. Que dirá da Canção Nova, Santa Carona tem um espaço para vir quando quiser. Então estou pedindo a graça para nós, de nós sermos amigos de evangelização, amigos pessoais, e que o Santa Carona e o PHN se encontrem muitas vezes nesse trabalho de evangelizar. Obrigado por vocês terem vindo, viu? Eu que agradeço, Peter. E a mesma coisa digo pra você. Você já tem um amigo. Lá em Goiás, você já tem onde ficar, já tem onde dormir e tem pão de queijo. Minha casa e sua casa. Irmão, tamo junto. Laísa, obrigado, viu? Certeza, obrigada. Obrigadão muito demais. Obrigada. Muito bom, gente. Obrigado, banda. Obrigado, equipe. Até o próximo PHN. Se Deus quiser, vamos cantar mais uma vez. Mas pera aí. Tem bênção do padre também. Nós temos um padre. Vamos aproveitar o padre, né? Sua bênção, padre. Vamos lá, então. Vamos pedir que por intercessão do Beato Carlo Acutis, de todos os jovens santos, da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, que dê sobre todos vós, sobre a vossa família, sobre todos aqueles que se dispõem a evangelizar, seja qual for o meio, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A gente tá doido pra cantar pro Carlo Acutis, né? Então vamos cantar. Eu quero de verdade buscar a santidade. Vem com a gente, vai. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade